Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo com uma boa notícia. A contratação de trabalhadores temporários cresceu mais de 30% e superou o nível pré-pandemia. Quase 1.800.000 profissionais ganharam espaço no mercado de trabalho. A oferta de trabalho temporário cresce e registra aumento de 31,5% no número de contratações em 2021. De janeiro a agosto, foram registrados mais de 1.768.000 novas admissões. No mesmo período do ano passado, foram menos de 1.400.000 profissionais admitidos. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, em relação aos 8 primeiros meses de 2019, quando foram contratadas temporariamente 917.321 pessoas, o aumento de admissões quase dobrou, 92,8%. E as projeções para o final do ano são ainda mais otimistas, por conta do avanço da vacinação contra a Covid e o retorno dos consumidores às ruas. A expectativa é que essa alta permaneça até o fechamento do ano, já que as vagas temporárias oferecidas no último trimestre têm previsão de crescimento de 20% em datas como Black Friday e Natal. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Natal de 2021 deve ser o melhor dos últimos anos na criação de oportunidades temporárias. A entidade estima que sejam contratados cerca de 94.000 trabalhadores para atender ao aumento das vendas nesse período. E nos shoppings, a estimativa é que quase 80.000 vagas de trabalho sejam criadas. O preço da cesta básica subiu em outubro e já passa de R$ 700. Segundo o Diese, as capitais Florianópolis e São Paulo têm os maiores valores. O preço da cesta básica voltou a subir no mês passado em 16 das 17 capitais pesquisadas. Segundo o levantamento divulgado pelo Diese, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, que já custa R$ 700,69, seguida pelas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em um ano, o preço da cesta básica subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais foram observados em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Entre os itens que mais subiram na passagem de setembro para outubro, o Diese apontou a batata, o tomate, o pó de café, o óleo de soja e o açúcar. E ainda falando de economia, o governo reduziu as tarifas de importação em 10%. A medida foi tomada para tentar conter a inflação. A medida, que deverá continuar valendo até dezembro do ano que vem, vai atingir quase 90% dos produtos que o país importa fora do Mercosul. Segundo o Ministério da Economia, o corte nas tarifas vai abrir caminho para um choque de oferta para moderar a inflação. A redução tarifária só valerá para o Brasil. A pedido da Argentina, foram excluídos itens considerados sensíveis para a indústria do país, como automóveis, autopeças, laticínios, têxteis, pêssegos e brinquedos. Também ficaram de fora produtos que se encontram em regimes de exceção no Mercosul, como bens de capital. Durante um período em que a redução estiver em vigor, o Brasil deverá arrecadar 3 bilhões de reais a menos em impostos. Em compensação, a expectativa do Ministério da Economia é de que o nível de preços caia a 0,3%, o que deverá aumentar o PIB do país em mais de 245 bilhões de reais pelos próximos 20 anos. O governo vai negociar agora com o Uruguai, para que esta redução seja permanente. Mudando um pouco de assunto, o mês de novembro está sendo dedicado à conscientização para o combate ao câncer de próstata. E o alerta é para a realização de exames com frequência para garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Em novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o azul aparece para conscientizar homens da importância de fazer exames como forma de prevenção contra esse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce é a única arma para garantir a cura da doença. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou dos 50 sem esses fatores devem ir ao urologista.
Segundo o Ministério da Saúde, no período da pandemia, que começou em março de 2022, em comparação com os números de 2019, houve uma redução de 21,5% nas cirurgias para a retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde. Com relação a exames como biópsias, que é a remoção de fragmentos para análise, a diminuição foi de 21%. E na quantidade de consultas urológicas no SUS, a queda foi de 33,5%. Números que acendem um alerta para a campanha deste ano. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todos os anos, cerca de 66 mil brasileiros recebem o diagnóstico e 16 mil homens morrem por causa da doença. Existem vários tipos de exames que avaliam as alterações e a presença de nódulos suspeitos. E o tratamento também vai depender do estado de saúde, do estágio da doença e a expectativa de vida. Fico alerta. E agora uma boa notícia para quem gosta de viajar. Os Estados Unidos já reabriram as fronteiras para viajantes estrangeiros vacinados. As severas restrições receberam críticas de países da Europa e dos vizinhos México e Canadá por separarem famílias, suspenderem relações comerciais e frustrarem ambições de trabalhadores. A britânica Alison Henry embarcou para Nova York para reencontrar o filho, que não vê há mais de 1 ano e meio. Perdemos o aniversário de 30 anos dele. Não íamos fazer uma festa, mas perdemos isso. Ele conseguiu um emprego permanente nos Estados Unidos, algo muito importante. Queríamos estar lá com ele, mas não pudemos. Foi triste e frustrante. Foi nosso 30º aniversário de casamento e normalmente teríamos comemorado com Liam. We had our 30th wedding anniversary, which we would normally have celebrated with Liam. O levantamento das restrições também representa um alívio para o setor da aviação em crise desde o início das restrições. Na fronteira do México com os Estados Unidos, a reabertura foi esperada com o início da recuperação das fortes perdas econômicas. A pandemia prejudicou o mundo inteiro e estamos esperando visitantes. Vai ajudar o comércio e a economia de El Paso e Juárez. Mais de 30 países vão se beneficiar com a suspensão da proibição de viagens, mas os Estados Unidos vão continuar a exigir testes de Covid negativos, além do certificado de vacinação. As autoridades garantiram que vão aceitar todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Quem tiver recebido doses dos imunizantes AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin da Índia e a chinesa Sinopharm e Sinovac vão poder entrar no território americano. Apenas imunizados com a vacina russa Sputnik V e a chinesa CanSino seguem impedidos. A Prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul está em busca de ajuda para manter os casos de dengue em baixa. Tudo indica que estes mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia ajudaram demais na redução dos casos de dengue em Campo Grande. A pior época de pandemia foi em 2019, onde nós tivemos mais de 40 mil notificações. Esse ano nós estamos aproximando em torno de 5 mil notificações. E quanto menos casos, menos gasto. Em 2019, a Prefeitura de Campo Grande teve um custo de 28 milhões de reais para tratar os doentes da dengue. Apesar da redução de casos, a doença continua matando. Ano passado foram 7 óbitos na capital. Este ano, 2 mortes. O objetivo dessa reunião é diminuir ainda mais os casos de dengue, justamente em uma época perigosa por causa das chuvas. No encontro, as autoridades em saúde pediram a ajuda de vários setores, entre eles o de comércio. O setor de comércio são 150 mil pessoas em Campo Grande. Então, se tivermos uma pessoa em cada comércio fiscalizando e eliminar esses criadouros, nós teremos aí também uma redução do número de dengue. Então, nós ficamos de formular um checklist para essas unidades por meio da nossa coordenadoria de vetores. O Conselho Regional de Farmácia também vai ajudar,
direcionando as pessoas que procuram ajuda. Para que ele possa ter a orientação adequada no uso dos seus medicamentos e também ser orientado a verificar a casa, se tem algum foco de dengue, e para que a farmácia, o farmacêutico ajude a CESAL e o Centro de Controle de Vetores a diagnosticar pontualmente esses vetores, esses criadouros. Mas o grande aliado continua sendo você. Basta cuidar do local onde mora. 80% desses focos estão dentro das residências. Consequentemente, há necessidade da população lembrar que seus terrenos devam ser fiscalizados, os materiais inservíveis devem ser descartados em locais adequados, não em terrenos baldios, consequentemente diminuindo os criadouros e, consequentemente, possamos ter um ano como esse que foi sem epidemia. E veja a seguir, você vai conhecer o maior aquário de água doce do mundo no Pantanal brasileiro. Em instantes, até já! Estamos de volta e agora vamos acompanhar e sentir um pouquinho do que vai ser o maior aquário de água doce do mundo no Pantanal brasileiro. O aquário não vai ser qualquer obra, mas uma de destaque mundial. Ele não é só um monumento arquitetônico do estado do Mato Grosso do Sul. Ele também é um equipamento de grande complexidade tecnológica. E isso nos posiciona entre poucas cidades do mundo que tem uma estrutura como esta. Então é muito importante que a população tenha ciência de que o Estado está sendo dotado de um equipamento que poucos países do mundo têm. Isso quem fala é o professor especialista com obras em aquários pelo mundo. Hoje há apenas alguns peixes, como pacus e pintados, que ficam nos lagos de fora. Mas em 45 dias, os espécimes devem chegar aos poucos. Conforme forem sendo liberados os tanques, eles vão sendo povoados. Mas e a visita? Vai começar pelo saguão, com elevador panorâmico em um espaço amplo. Há ainda um auditório com capacidade para 250 pessoas. As obras estão avançadas. Depois, o visitante passa por esta sala, onde vai funcionar um museu com todo o histórico geológico do Pantanal. Estes equipamentos são projetores que vão dar vida ao ambiente. Mais adiante, os anfitriões, os peixes, vão ser colocados em tanques que já estão passando pela cenografia. Os primeiros representam a região das rochas calcárias de Bonito. Depois, paisagens que remontam os rios como Miranda, Negro e Aquidauana. Vai haver espaço para sucuris também. O aquário vai ter também peixes exóticos com tanques que representam os continentes espalhados pelo mundo. A beleza da escultura do elefante africano impressiona. Claro que faltam detalhes a serem concluídos para colocar a água e os peixes. E esta viagem termina com a sensação do visitante passeando por esta parte aqui, ó. É como caminhar por dentro do Rio Paraguai. Aqui dentro há uma espécie de inversão de papel. A ideia que se passa é de como se os peixes observassem os visitantes. Um grande diferencial do aquário do Pantanal. Rio Paraguai, que é o grande tanque que nós temos, que é um tanque que permite as pessoas passarem por dentro. Um tanque com 1,5 milhão de litros de água. A visita teve a presença de 4 órgãos de imprensa e faz parte da transparência das obras após tanta polêmica. Essa visita faz parte do programa Aquário Transparente, que é justamente para dar transparência a essa obra, uma obra que, como você disse, já teve vários questionamentos. Então é um momento de envolver a sociedade, envolver a imprensa. Nós podemos acompanhar ainda a área onde há todos os equipamentos que vão garantir a saúde dos espécimes. São dezenas de máquinas para bombear e limpar a água que vem da natureza e retorna para ela após tratamento. A obra, agora orçada em 230 milhões de reais, tem 19 mil metros quadrados de área construída. O volume aqui é para 5 milhões de litros de água. Por enquanto, tudo está no cronograma.
O cronograma das empresas ele vai até o mês de junho, mas nós temos um combinado e estamos fazendo reunião a cada 15 dias com as empresas e com o grupo de trabalho para antecipar esse cronograma para março. Então a expectativa é que no segundo trimestre do ano que vem, estudantes sul-mato-grossenses em geral e visitantes de todo o mundo possam contemplar e aprender com aquele que deve se tornar num monumento histórico de Mato Grosso do Sul. Vai ficar lindo. E olha, a calota polar da Groenlândia perdeu cerca de 3,5 trilhões de toneladas de gelo em 10 anos. Isso provocou um aumento do nível do mar de 1 centímetro e agravou o risco de inundações em todo o mundo. Muitas equipes de cientistas estudam a evolução da situação na Groenlândia, mas o artigo publicado na revista Nature Communications é o primeiro a utilizar observadores de satélites da Agência Espacial Europeia. Essa análise permitiu constatar que o degelo aumentou 21% em 40 anos. Desde 2011, a calota perdeu 3,5 trilhões de toneladas de gelo, 2/3 desta quantidade nos verões de 2012 e 2019, de acordo com o estudo. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. Os cientistas monitoram o aquecimento dessa massa congelada, que seria capaz de elevar o nível dos oceanos em 6 ou 7 metros, já que a Antártica está aquecendo 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Os dados obtidos com as imagens por satélites destacam as importantes variações no ritmo de degelo, que aumenta mais durante as ondas de calor do que pelo aquecimento progressivo do planeta. E ainda falando sobre o meio ambiente, as mudanças climáticas estão transformando a paisagem nos Estados Unidos. O alerta foi feito por especialistas que observam a redução das cores. As temperaturas mais altas e as chuvas mais fortes mantêm as folhas verdes por mais tempo. Enquanto isso, eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, destroem as árvores antes do tempo. É uma primavera antecipada e um outono atrasado. E o que acontece é que na temporada de outono agora está ficando mais quente com o tempo, mas o ângulo do sol está mais baixo no horizonte, e assim a quantidade de fotossíntese que acontece é menor. E é preciso a fotossíntese para produzir aquele pigmento vermelho, aquela antocianina. Vários fatores se combinam para transformar as folhas em cores vivas a cada ano, e o resultado da mudança climática são cores mais apagadas. Nunca viemos aqui no outono e as fotos mais marcantes são durante essa temporada, durante esses meses. Percebemos que as cores estavam meio apagadas. O turismo de mudança de cor da floresta é um grande negócio no Nordeste e gera milhões de dólares a cada ano para a região. Mas se a mudança climática não for freada a tempo, o espetáculo das cores de outono pode ficar registrado apenas nos filmes e fotos antigas. E antes de encerrar, o setor de shows e eventos de São Paulo está animado. Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas por causa da pandemia e um prejuízo enorme, o governo eliminou todas as restrições. Vamos ver. Quase 600 dias de espera até a chegada do grande momento. Os eventos voltaram com tudo em São Paulo. E para esta empresária, não falta trabalho. Tanto no social quanto no corporativo. É claro que a retomada dos eventos da empresa da Sandra anima os convidados. Mas muito mais alegre fica a Débora, funcionária do buffet. Feliz, muito feliz mesmo. Casa dos 3 filhos, pega 2 ônibus e chega aqui assim, com toda a disposição para começar mais um dia de trabalho. Mas esse sorrisão aí demorou a estampar o rosto da auxiliar de cozinha, que ficou 1 ano sem emprego. Eu fiquei desempregado, meu esposo ficou desempregado, então a gente passou bastante dificuldade. A gente só não passou fome porque eu moro com os meus pais, né? A gente mora na casa dos meus pais, então a gente ainda tinha alguém para ajudar. Mesmo assim, a Débora teve que se virar. Eu sei fazer cabelo, sei fazer unha, então eu fui me virando, mas nada que ajudasse muito. Porque a partir do momento que você tem uma família, tudo fica complicado.
Foi dura a realidade para todo o setor. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a longa quarentena causou cancelamento de cerca de 350 mil eventos em 2020 e o ramo deixou de faturar cerca de 90 bilhões de reais. Já em 2021, a perda foi ainda maior, com a ausência das festividades de verão e carnaval. Ao todo, 530 mil eventos deixaram de ser realizados e o setor deixou de faturar 140 bilhões de reais. Além de gerar aí um problema econômico para as empresas, acabou por encerrar as atividades de muitas empresas e, eventualmente, o sonho de milhares, de dezenas de milhares de empreendedores. E ainda tirou a única fonte de renda de mais de 450 mil trabalhadores que foram demitidos nesse período. Como veio de repente essa pandemia, foi meio que assustador, né? E tivemos que demitir muita gente, um quadro de 60%. A Cristina foi uma das funcionárias que a Sandra não conseguiu segurar no emprego. Ela conta que só sobreviveu porque passou a cuidar de uma tia que deu apoio financeiro a ela e ao filho já adulto. Se não fosse ela, eu não ia ter como me sustentar. Ia passar fome? Ia, porque meu filho começou a trabalhar há pouco tempo. Mas a fase ruim passou e agora as lágrimas são de emoção por ter sido recontratada. E aí o reconhecimento do seu trabalho, né? Eu agradeço todo dia. Além dela, a Sandra recontratou outros empregados demitidos no ano passado e alguns novos. Com um quadro atual de 270 funcionários, a empresária revela que hoje tem mais gente trabalhando em sua empresa do que antes da pandemia. E trabalho não falta. Além dos eventos fechados que nós tínhamos, estão vindo os novos eventos. Então, eu acredito que final de 2021 e 2022 nós vamos ter realmente um boom dentro dessa área. Eventos sociais, museus e feiras corporativas retomaram as atividades em agosto. E neste mês de novembro voltaram os shows, pistas de dança e público em estádios. Agora sim, 100% das atividades voltaram com força total aqui no estado de São Paulo, sem restrição de público ou horário de funcionamento. O retorno total dos eventos aconteceu no momento em que o estado superou a aplicação de mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mas ainda há cautela. Os contratantes estão preocupados com aqueles números grandes, então houve uma redução para evento, para que as pessoas fiquem mais à vontade, se sintam mais acolhidas no dia de evento. E os protocolos sanitários continuam. Aferição de temperatura, álcool em gel disponível, uso de máscaras e mais. Todos os alimentos estão sendo fechados, então não há contato. Então, essa é toda uma segurança. E eu tenho contratantes exigindo também a carteirinha de vacinação. Com protocolos seguidos corretamente, a volta dos eventos tem tudo para dar certo. Essa é a aposta dos empresários do setor. Sem dúvida, é um setor que vai voltar com bastante pujança, vai ter a capacidade de reempregar muita gente que foi desempregada. É um setor que vai fazer a indução econômica de uma boa parte da população, especialmente os informais, que encontram no setor de eventos uma oportunidade enorme de trabalhar, e especialmente um setor que vai voltar a ter a pujança de faturamento. A empresa da Sandra já vive esse cenário e tem boas notícias para quem busca recolocação. Ainda tenho vagas. Então, que venha uma nova fase para quem espera sorrir assim de novo. É isso, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até mais.